Ok, então está gravando. Eu queria que alguém dissesse a tela de quem está vendo nessa tela, porque normalmente é quem fala. Sou eu ou é um estudante que está aparecendo? Tá aparecendo a senhora, professora. Ah, E o ok. slide. Porque para mim é um estudante. Então, ok, ótimo. E se eu fizer isso, por exemplo, que vocês não estão vendo, talvez, ainda sou eu? Vocês estão me vendo? Sim. Ah, ok, ótimo. Professora, uma dúvida. Sim. Na prova da senhora, vai poder usar calculadora? Ah, sim. Agora, Sim. é uma científica, né? Tá ok. Ou seja, não pode ser o celular. Tem que ser uma calculadora científica, ou seja, não é uma calculadora para fazer as compras no supermercado, ok? É uma calculadora onde você possa ter as funções trigonométricas e as coisas assim que para calcular, ok? Ok. Então, vamos lá. Hoje, então, é sobre ondas sonoras, então é a continuação, ok, do capítulo sobre ondas. Tem algumas particularidades, vamos dizer, para essas ondas sonoras. Então, particularmente, o fato que elas são ondas longitudinais. Então, como introdução, inclusive, é uma coisa que a gente fala muito de ondas sonoras e de velocidade do som para ondas que são longitudinais de uma maneira geral, ok? E que são devidas a variações de pressão, ok? Em materiais, no ar, então são ondas longitudinais. Então, você tem eu anotei aqui para. Eu não vou descrever, então, para ir no fundo da descrição dessas ondas longitudinais é um pouquinho mais complicado, no sentido complexo, vamos dizer, tem mais detalhes do que as ondas, por exemplo, transversais, do jeito que a gente viu, porque, essencialmente, tem muita termodinâmica, ok, envolvida nessa propagação de ondas. Você vê aqui que você tem uma variação de pressão, então eu estou falando, ok? E o que é falar é, na verdade, eu estou emitindo ondas de pressão, ok? Então, as camadas de ar, elas vão oscilando em torno da posição de equilíbrio delas, ok? Não é vento, ok? Não estou soprando. Vento é realmente um deslocamento, okay, de material, ou seja, as moléculas elas vão se deslocar, mas uma onda sonora é uma variação de pressão local, então as camadas de ar, ok? Se é som no ar, então elas vão oscilando em torno da posição de equilíbrio dela, mas quando uma camada de ar está deslocada, então você tem essa variação de pressão aqui, deixa eu colocar, você tem uma variação de pressão, essa variação de pressão, ok? Ela vai resultar em um deslocamento, ΔX, ok? Então, ela vai empurrar uma camada de ar, como ela vai ter uma onda de pressão, aí ela vai se deslocar, vai empurrar a seguinte, ela vai voltar, ok? Então, a outra também vai ter espaço para voltar, ok? Então, você vai ter a propagação dessa onda, porque na fonte você tem sempre, você não tem só um pulso, ok? Se você faz um pulso A, aí você tem um que vai se propagar, e, na verdade, bom, tem uma forma que você tem que analisar em termos de frequência e tudo, mas vamos dizer que você tem um pulso de pressão, então você vai, essa pressão ela vai empurrar uma camada de ar, que vai empurrar a outra, que vai empurrar a outra, etc. Mas imagine que você tem um gongo, ok? Aí você bate nele, então ele é uma lâmina metálica, e aí ela está assim, vertical, você bate, então vai deformar, então essa lâmina, ela vai empurrar o ar, ok? E ela vai voltar, e ela vai fazer de novo, então cada vez que ela empurra o ar, ok? Então você vai ter uma variação de pressão que vai ser periódica, que vai, cada camada vai empurrar o ar ao redor. Então, uma variação de pressão resulta é um deslocamento, ok? Esse deslocamento vai resultar em uma variação de densidade, ok? Você vai ter lugares
ok? Que vão ter uma densidade maior, outros que vão ter uma densidade menor, e aí isso vai resultar em uma variação de pressão, etc. Então, é nisso que você tem termodinâmica, porque vai depender das propriedades termodinâmicas, ok? Da sua substância na qual a onda está se propagando, ok? E outro detalhe também, o que a gente vai fazer é a acústica geométrica, ok? É como você tem a ótica, que é ondas também, ok? Então, a acústica aqui, a gente está tratando dois tipos de onda, uma onda sonora, uma onda eletromagnética, no caso da ótica, ok? E tem dois tipos de descrição. Você tem a descrição em termos de oscilações, ok? Então, formalismo oscilatório, ok? E a outra é o formalismo geométrico, porque você vai considerar se tem frentes de onda, ok? Então, essa é uma palavra importante, tanto na ótica quanto na acústica. Então, você tem frentes de onda, ok? Então, é o lugar geométrico onde a onda tem a mesma fase, ok? Então, por exemplo, se você tem uma onda plana, ok? Depois a gente vai ver as ondas, essas ondas planas, na verdade. Então, você tem alguma coisa que é cosseno de kx menos ômega t, ok? Então, você vai ter essa fase aqui, isso é a fase, ok? Então, todos os pontos x que têm a mesma fase, onde a fase é a mesma, vão resultar em uma frente de onda, ok? Então, aqui, por exemplo, é x, se você tem uma direção de propagação z, e você tem o plano aqui, ok? Então, esse plano é perpendicular a z, então xy, por exemplo. Eu acho que não deve ser z, xy, ok? Aqui. Então, se você tem uma onda plana que se propaga, desculpa, aqui ela se propaga no sentido do x, ok? Então, vou colocar kz. Ela se propaga assim, e então os planos de fase constante, no mesmo momento, elas têm, então todas, a frequência é constante, K é constante, então você tem, o K é assim, né? Então são ondas planas, ok? Que sem, eu não sei como que eu vou desenhar isso aqui, assim, por exemplo, ok? Que são perpendiculares a Z e que são infinitas, ok? Na direção Y e na direção X, ok? O que não é muito físico, mas é uma boa descrição, ok? Então, isso é uma frente de onda. E o raio, ok? A gente tem a frente de onda e tem a noção também de raio, ok? Então, o raio é uma linha, ok? Uma reta que é perpendicular à frente de onda, ok? Então, a gente, na acústica geométrica ou na ótica geométrica, a gente define a propagação, trata a propagação da onda em termos de raios, ok? E quando é que a gente não trata em termos de raio? É quando tem obstáculos, ok? Então, vocês sabem que na ótica tem a difração, ok? Então, difração, interferência. Na verdade, aqui a gente vai... Difração tem um F, né? Difração, interferência. A gente não pode, não fala de raio, né? Interferência. Então, é ótica barra acústica, imagino. Yes. Física. Ok? Enquanto que quando a gente fala em termos de raio, ok? Que é o que vocês fizeram, vão fazer em Física 4, então é a ótica, acústica, geométrica, ok? E aí, a acústica, ela é facilmente física, por quê? Porque vocês têm aqui, quando você tem obstáculos ou aberturas, ok? Abertura barra obstáculo de dimensões, ok? Da ordem comparável ao comprimento de onda, ok? Então, como aqui
o comprimento de onda, vamos dizer. Okay? O comprimento de onda na ótica é da ordem de alguns, eu vou colocar 1 micrômetro, né? Na verdade é menor. Então, você vê que dificilmente você está preocupado com isso. Você tem uma janela, você não vai se preocupar. A janela tem dimensões de 1 metro, você não vai se preocupar nos efeitos de difração, ok? Mas assim que você tiver, você tem uma montagem ótica, ok? Vocês vão ter lentes, vocês vão ter fendas, ok? E aí você tem que se preocupar com esses efeitos de difração, ok? Então, a acústica é a mesma coisa, só que qual é o comprimento de onda? Ok? De ondas acústicas, a gente vai ver essa aqui, mas tipicamente você tem centímetros, dezenas de centímetros, ok? Então, é fração de metro, e aí rapidamente você tem efeitos de difração, porque as portas, elas têm dimensão de metro também, ok? As janelas e tudo. Então, vocês sabem que muitos exercícios de difração de ondas acústicas são em igrejas, ok? Em certos lugares assim, onde você tem efeitos, ok? De interferência e de difração de ondas acústicas do som, ok? Que levam a fenômenos interessantes. Então, tem lugares que você não tem, por exemplo, você não está escutando nada, outros você escuta muito bem, etc. Então, aqui, na verdade, a gente vai fazer os dois, ok? Eu vou falar de interferência e também vou falar de acústica geométrica quando a gente vai estudar, ok? A propagação de uma onda, ok? Emitida por uma emissora, uma antena, né? Uma emissora de rádio, alguma coisa assim, ok? Então, mas é importante, ok, ficar com isso. São dois tratamentos, ok? Ondas, ok? Elas podem ser tratadas são dessas duas maneiras. Aí a gente vai ver aqui a velocidade do som, revisão, e eu peguei aqui. Quando a gente vai tratar as ondas sonoras, elas precisam de um meio elástico para se propagar, ok? Ao contrário, por exemplo, das ondas eletromagnéticas, ok? Que se propagam no vácuo, essas ondas sonoras, elas, como é uma diferença de pressão, para ter pressão, você tem que ter um meio, ok? E aí vai ter propagação que vai depender das propriedades elásticas desse meio, ok? Então, nesse sentido, é muito importante saber qual é a compressibilidade desse meio no qual as ondas vão se propagar, ok? Então, você tem aqui, você vai relacionar uma variação relativa de volume, ok? Você tem um certo volume de um material, deixa eu desenhar aqui, ok? Aí você tem um cubinho de um material qualquer, ok? Então, você tem aqui um volume V, e aí você vai submeter esse material a uma variação de pressão, ΔP, ok? Você aplica ΔP a esse material. Eu acho que eu vou começar a escrever P minúsculo, porque depois P eu vou usar para potência, ok? Então, essa aqui é a variação de pressão, ok? Pressão. Uma variação de pressão. E, normalmente, quando você aplica uma pressão, se ΔP é positivo, ok? Ou seja, você aumenta a pressão sobre o seu material, você vai ter que você vai comprimir, ok? Então o volume vai diminuir, ΔV vai ser negativo, ok? É por isso que tem esse sinal menos na frente, porque esse módulo de compressibilidade, a gente quer que ele seja positivo, ok? Então, se ΔP é positivo, ΔV é negativo. Então, tá bom. Se ΔP é negativo, ou seja, você faz uma pressão negativa, ok? Você permite para esse material se expandir com ΔV que é positivo, e aí você, de novo, vai ter um módulo de compressibilidade que vai ser positivo, ok? Então, qual é a unidade desse módulo de compressibilidade? ΔV sobre V é adimensional, porque esse aqui é metro cúbico, esse aqui também, então esse aqui é sem dimensão, e aqui é Pascal, ok? Então vai ser, a unidade vai ser K em por Pascal, ok? Então esse aqui é o módulo de compressibilidade, você vê que quanto maior esse módulo de compressibilidade, então, isso quer dizer que para uma dada variação de pressão que você impor ao material, você vai ter uma variação relativa de volume que vai ser maior, ok? Então, quanto mais compressível o seu meio, ok?
maior o módulo de compressibilidade. Por exemplo, se você pegar um líquido, ok? Quem faz termodinâmica, ok? A gente, em geral, fala que um sólido ou líquido são pouco compressíveis, ok? Obviamente que são compressíveis, ok? Tanto é que as ondas sonoras se propagam, ok? Mas elas são pouco compressíveis em relação a um gás, ok? Então, um gás, ele tem um módulo de compressibilidade muito maior do que um líquido, um sólido, ok? E aí você pega outra grandeza, que é o inverso do módulo de compressibilidade, então é B1 sobre K menos ΔP sobre ΔV sobre V, e é chamado módulo de elasticidade volumétrica, ok? Então, é o contrário aqui, quanto mais compressível o seu meio, menor o B, tá certo? Então, o B de um gás, ele vai ser maior do que o B, desculpa, ele vai ser menor que o B de um material sólido, ok? Então, aqui, sem entrar muito nos detalhes, vocês lembram que a gente viu uma equação de onda, ok? Que era para uma onda. Aqui eu vou chamar de... Deixa eu adicionar uma página aqui. Eu vou, por exemplo, então eu vou ter uma direção de propagação, que eu vou chamar de x, ok? A gente vai ver em uma dimensão, tá certo? Eu não vou fazer onda se propagando em 3 dimensões. Então, esse aqui vai ser x, e a gente vai ter, então, uma onda que vai se propagar na mesma direção, ok? Então, eu não vou chamar de x essa grandeza que se desloca, ok? Que oscila, eu vou chamar de, eu não me lembro, de S, né? Basicamente, a gente vai chamar de S. Então, você tem aqui, por exemplo, um tubo, ok? Vou pegar um tubo, porque a geometria, ela é muito tranquila, ok? E aí você pega uma camada de material desse tubo, ok? Que pode ser, por exemplo, esse tubo está cheio de um gás, por exemplo, ok? E aí você vai chamar de ΔX aqui. Na verdade, você vai dizer que ele está na posição X, e ele vai estar, por exemplo, antes da onda chegar, aqui ele está numa posição x0, ok? E ele vai começar a oscilar em torno, ok? Então, essa oscilação aqui, que vai ser um movimento harmônico simples, em torno da posição de equilíbrio x0, ok? Então, vai ser em torno da posição x, ok? E aí, vou chamar de S0, a posição, ok? Inicial dessa onda. Então, eu vou chamar de S, ok? A grandeza vai ser S, então vai ser isso, em torno de x, ok? E vai ser S, que vai ser uma posição de x, uma função, desculpa, de x, ou seja, a posição onde está essa camada de ar, de x e de t, ok? E a gente vai ver ondas sonoras progressivas, que vão ser ondas harmônicas, como a gente já viu, ok? Então, S vai ser essa grandeza que oscila, ok? E que vai ser uma posição, uma função de x e de t. Antes, o que a gente tinha, por exemplo, para uma corda, você tem uma corda esticada, ok? Se chama de x, ok? Essa aqui é a corda. E aí você vai ter, ok? Numa certa posição x, você vai ter um movimento harmônico simples aqui, MHS, numa grandeza que é perpendicular, que é um deslocamento transversal. Então, y depende de x e de t. Aqui a gente vai chamar de s, porque a gente não pode chamar de x, vai ser muito confuso, ok? Mas formalmente, então, a gente vai ter as mesmas equações, ok? Então, vamos lá. Tudo isso para voltar aqui, deixa eu colocar, em vez de U, vou colocar S, e aqui também S. Então, a gente, aplicando a segunda lei de Newton e as relações entre a variação de pressão, a variação de o deslocamento, etc., a gente obtém que é aqui a variação de pressão. A gente escreve uma equação do movimento, ok, que eu não escrevi, mas tudo isso para chegar, como a gente conhece a equação de onda, deduz uma equação de movimento, a gente vê que a velocidade do som, ok, no material de módulo de elasticidade volumétrica B,
e de densidade, que eu posso chamar de Rho, né? É porque essa densidade ela vai variar também, né? Então, Rho0 é a densidade. Vou colocar aqui para dizer que é a densidade, ou seja, Rho é a massa sobre o volume, ok? Então, se é um delta M sobre V, mas a gente, em geral, vai pegar, ok? Quando o sistema está no repouso, aqui não tem a onda, então esse aqui é Rho0. Então, vocês podem ver que a velocidade de propagação, então, ela vai depender desses dois coeficientes. Se vocês lembram da velocidade em uma corda, ok? V unidimensional transversal, ok? Corda, por exemplo. Corda. Era também proporcional a alguma coisa que era a tensão, então uma força aqui que depende, que realmente depende das propriedades elásticas, ok? Como aqui, do meio, ok? Essa tensão que você vai aplicar na corda, sobre as propriedades de inércia, isso aqui é uma dimensão, e aqui é tridimensional, ok? Essa aqui é massa por volume, e essa aqui é massa por comprimento, ok? Então, propriedades elásticas, e aqui as propriedades de inércia, ok? Então, a velocidade do som vai ser essa expressão, e aí a gente compara, eu acho que eu coloquei aqui, eu peguei dois módulos de elasticidade aqui, um para a água e um para o ar, então, pelo que eu falei, o ar, então, o K, eu vou comparar aqui as compressibilidades do ar e da água, ok? Então, a compressibilidade do ar vai ser muito maior que a compressibilidade, o módulo de compressibilidade da água. A água, ela é compressível, mas ela é pouco, né? Então, o ar, pelo contrário, é um gás, então vai depender muito da pressão aplicada, ok? Então, com isso, a gente tem que B do ar, o módulo de elasticidade, ok? Ele deve ser muito menor do que o B da água. De fato, esse B da água não é infinito, mas ele é bastante grande, ok? Vocês podem ver, é 2,2 gigapascal. Esqueci de dizer que a unidade aqui de B é 1 sobre a unidade de K, então vai ser em pascal, ok? B em pascal, ok? Porque aqui é adimensional e aqui é pascal, unidade de pressão. Deixa eu colocar aqui a pressão pequenininha, ok? Então, vamos calcular aqui a velocidade. Se for só, então, a velocidade de propagação, V é igual a raiz de B sobre Rho, não é? Então, se a gente fosse pegar só, mesmo a raiz desse aqui, essa aqui é 10 a nona, né? E essa aqui é 10 a 5. Então, essa aqui é muito maior, ok? Então, mesmo pegando a raiz quadrada aqui, a gente teria uma velocidade que seria maior, e ela vai ser maior aqui no ar. Na água, né? Agora que tu... Que nos materiais a velocidade é maior, eu estou um pouquinho... Eu teria que verificar que é isso mesmo. Então, vamos calcular para ver se está correto. Porque o rho da água é um quilograma por litro, né? Um quilograma por... Um litro é 10 a menos terceira metro cúbico, ok? Ou seja, é 10 a terceira, ok? Então, vai ser 2,2 10 a nona. E aqui, 10 a terceira. Aqui é pascal. E aqui é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Ok? E aí a gente calcula. Estou achando estranho isso. É 2,2. Ah, não, esqueci de pegar a raiz, eu acho. Estava achando muito grande.
Então, é 1482,83 metros por segundo. Eu não peguei o material que eu queria, ok? Eu devia pegar, seria pior ainda, um material que seja um sólido, em vez de um líquido, mas tudo bem. O ar, então vai ser, qual é a densidade do ar? É para 1 metro cúbico, ok? A massa tipicamente é 1 quilograma, eu acho, na ordem de 1 quilograma por metro cúbico, eu não me lembro. Vou colocar aqui. Então, V seria aproximadamente igual a... eu tenho B, que é 1/10⁵ dividido por... Aí a raiz. Aqui eu tive 300, é dessa ordem de grandeza. Então, é um pouquinho maior, né? 340, ok? Porque é mais de 1 quilograma por metro cúbico, mas eu não me lembro, ok? Metro por segundo. Então, aqui vai com o B mesmo, porque o B é realmente muito maior, mas tem certas substâncias que você acha que deveria ser... eu acho que, na verdade, aqui é mais denso. Ok. Pronto, é isso. Eu comecei com o B porque eu conheço a densidade da água e do ar, então, para ter o efeito de surpresa, entre aspas, na verdade, tem que comparar primeiro as densidades. Se for só a densidade, ok? Essa densidade aqui da água é muito maior do que a densidade do ar, ok? E aí você diz, então, se fosse só a densidade, a velocidade do som na água seria muito menor, ok? Do que a velocidade do som no ar. Mas como a densidade, ela é também, desculpa, o módulo tem essa relação aqui que é ser muito maior, então a gente, na verdade, chega ao contrário, né? Então, em geral, nos gases, ok? É menor do que as velocidades nos materiais, ok? Então, se propaga mais, ok? A ideia de você ter uma barra de metal, por exemplo, que você bate com um martelo, então o som vai se propagar no ar, você vai ouvir o barulho e você vai ouvir primeiro pelo material, ok? Aquela ideia dos índios nos filmes antigos, que para ver se o trem está chegando, qualquer coisa, ou um cavalo que está chegando, eles colocam a orelha, ok? No ouvido, no trilho ou na terra, e eles vão ouvir esse ruído, esse barulho dos cavalos chegando ou do trem chegando antes de ouvir pelo ouvido, ok? Ok, então sobre esse aqui, eu acho que é só o que a gente precisa saber. Então, a velocidade do som vai ter... Você tem exercícios, então basicamente é isso, você tem o B, a gente dá o B ou dá o K, ok? Aí vocês sabem que B é o inverso do módulo de compressibilidade, da densidade, e aí vocês têm que calcular, é tranquilo, ok? As ondas sonoras progressivas são um exemplo, ok, bastante usado então são as ondas harmônicas, né, que a gente já viu, ondas harmônicas, ok? E aí elas são soluções daquela equação de onda. E aí a gente tem, então, que essa grandeza que oscila, então S vai ser a posição, ok? Essa camada de ar, a posição dela em torno da posição de equilíbrio. Você tem aqui aqui é SM, ok? Você tem um S0 aqui. E aí ela vai oscilar assim, então você tem aqui SM, aqui você tem menos SM, ok? E ela vai oscilar de maneira, ok? Essa posição aqui vai ser um movimento harmônico simples, só que isso vai se propagando, ok? Então, essa aqui descreve a propagação, e essa aqui descreve o movimento harmônico simples dessa camada em torno de S0, ok? Com o tempo. Aí, se eu pegar uma camada, eu vou fixar, ok?
minha atenção, eu vou colocar um detetor particularmente, ok? Então, se eu colocar um detetor, ele não está acompanhando a propagação da onda, ele está numa posição, uma certa posição, e ele vai detectar, então, essa oscilação do ar. Então, qual é um detector para ondas sonoras? Por que vocês estão ouvindo? Okay? O que eu falo, essas ondas sonoras que eu estou emitindo, é porque tem um microfone, okay, no meu computador, e esse microfone, então, ele traduz, ele faz é um transdutor, então ele vai transformar essas ondas de pressão sobre uma membrana, tipicamente, ok? Então, a membrana, ela vai oscilar, ele vai transformar isso em um sinal elétrico que vai ser propagado para vocês, e vocês também, ok? Vocês estão me ouvindo porque tem um transdutor que pega o sinal elétrico e que transforma em sinal sonoro, ok? Então, esse deslocamento aqui, esse aqui é o deslocamento, ok? Ok, ou seja, essa oscilação, aqui é um movimento harmônico simples, aqui é a propagação, aqui você tem um movimento harmônico simples, ok? Em cada posição. E aqui, na verdade, esse deslocamento, ele ocorre devido a uma variação de pressão, ok? Então, eu não vou fazer a demonstração, ela está nos livros, só dizer que essa variação de pressão também, ok? Ok, você tem uma variação, inicialmente você empurra, então você vai aumentar a pressão, depois você vai ter um vácuo de pressão, ok? E ele vai oscilar também, então, nessa mesma posição X, por exemplo, ok? Então, essa aqui vai ser na posição X, se eu pegar outra posição X, vai ser, ok? Essa onda aqui se propaga, aqui vai ser um movimento harmônico simples, só que se o deslocamento está em cosseno, a onda de pressão, ela está em seno. Vocês lembram que um cosseno e um seno estão em quadratura de fase, ok? Quadratura de fase, e particularmente a defasagem, ok? É π sobre 2, entre as duas, ok? Então, quando essa camada de ar, por exemplo, está na posição de equilíbrio, ou seja, o deslocamento é zero, ok? Aqui para essa, ok? SM menos SM. Então, essa aqui é mínima ou máxima, dependendo, ok? Quando essa é máxima, essa é nula. Quando essa é mínima, essa é nula, ok? E aí, a relação entre a amplitude, ok? Essa aqui é quilopascal, eu vou também colocar em P minúsculo, ok? Para não confundir depois com a potência. ΔPm é igual a V, a velocidade de propagação, ok? Que é raiz de B sobre ρ, próprio ρ, e aqui a frequência angular, ok? Que está aqui nessa equação. E SM é a amplitude do deslocamento S, ok? Eu peguei aqui um exercício. Eu tenho aqui o Haliday, mas melhor do que reescrever, eu fiz, tem um scanner, né, que está disponível, e aí eu peguei aqui esse exercício para a gente fazer. Eu gosto de gráficos, gosto de figuras, então o que a gente tem é uma oscilação, então que gráfico é esse, ok? Antes de ler qualquer coisa, então é ΔP em milipascal, ok? Mili é o quê? Esse é minúsculo, é para mili, ok? Que quer dizer o quê? 10 a menos 3. 10 a menos 3, ok? Estou insistindo um pouquinho, porque já vi em provas que quando eu coloco mili, os estudantes colocam, professora, esse M é o quê? Então, é 10 a menos 3. Então, milímetro é 10 a menos 3 metros, ok? Mili joule é 10 a menos 3 joule, etc., etc., ok?
Ok? E o M maiúsculo, que às vezes a gente usa, esse M maiúsculo é o quê? Também prefixo de unidade. Se eu escrever aqui mili, M maiúsculo metro, esse aqui é 10 a quantos metros? 10 a terceira. Mega, não, da terceira é quilo, né? Ah, K é quilo, igual a 10 a terceira. É mega, 10 a sexta, ok? Só lembrar, porque isso aqui é importante, a gente usa às vezes. Eu já vi provas que a única pergunta que os estudantes me faziam, e quase todos, era sobre SM, ok? Então, os prefixos, vocês têm que saber, ok? Tanto os de frações de grandeza, quanto os de múltiplos de grandezas, ok? Então, a gente tem aqui uma variação de pressão que está em milipascal, ok? E esse eixo aqui é um tempo, ok? Em milissegundos. Então, tem 1 milissegundo, 2 milissegundos, ok? Então, esse aqui, como a gente está vendo o ΔP em função de t, isso quer dizer que é ΔP, ok? Que é uma função, uma posição x0 ok? Do material onde a onda se propaga e no tempo t, ok? Então, esse aqui é um ponto fixo. Ou seja, eu tenho um detetor, né? Eu tenho um detetor que está nessa posição e ele mede oscilações de pressão. Então, a gente tem um monitor de pressão, ok? Então, esse detetor que está montado é um ponto da trajetória de uma onda sonora. Então, ele é fixo, ok? Ele não acompanha a onda de uma só frequência, ok? Propagando-se a 300, então a gente coloca aqui que a velocidade de propagação da onda nesse meio, ok? É 343 metros por segundo, ok? É um ar de massa específica uniforme, ρ igual a 1,21. Você vê que é mais de 1, na verdade, né? 1,21. Então, quilograma por metro cúbico, ok? A partir desse aqui, inclusive, a gente pode calcular o B ou seja, o módulo de elasticidade do ar nessas condições, ok? A escala, então, tudo isso, ok, vai depender bastante da temperatura, bastante, ok, essencialmente. Ok, a compressibilidade depende pouco da o volume específico, por exemplo, vai depender pouco seja o ρ da pressão, mas vai depender mais da temperatura, ok? Então, é um B típico, ok? Nessas temperaturas, tipo 20, 25 graus, ok? Celsius. A escala do eixo vertical, ok? É definida por ΔPS, que está aqui, né? ΔPS é igual, ΔPS é igual a 4 milipascal, ok? Se a função de deslocamento da onda é S de x e de t igual a SM cosseno de kx menos omega t, a gente quer conhecer SM, ok? A gente quer calcular o deslocamento máximo, ok? Dessa onda aqui, a amplitude, ou seja, uma camada de ar, ela se desloca no máximo de quanto, ok? Ela chega num certo ponto SM, em relação à posição de equilíbrio dela, que a gente diz que é zero, ok? E coincide, inclusive, quando ΔP é igual a zero, né? E aí, depois, o ΔP vai ser negativo, e aí ela vai voltar, ok? Então, SM vai ser igual a quanto? A gente conhece aqui, então, antes de calcular, a gente vai escrever essa equação aqui de ΔP, ok? Vamos escrever okay, ΔP de x e de t vai ser igual
ok? Vai ser a mesma função aqui, então a gente sabe que vai ser ΔP M seno de kx menos ômega t. A gente sabe que ΔPM é uma função, ok, de SM, então vai ser a velocidade, vai ser ρ, vai ser ômega, e depois a gente tem SM, ok? É isso que a gente viu sem demonstração aqui, tá certo? V, ρ, ômega, SM. Ok. Então, qual é ΔP? Vamos descrever aqui essa onda aqui. É sobre essa onda que a gente tem informações. Quanto é ΔPM? Aqui é 4 milipascal. Então, aqui é o PM, vai ser isso, né? Então, vai ser quanto? Vocês não sabem? Quantos milipascal? Milipascal. Ok, então vamos continuar. Eu não vou escrever. Depois, a gente tem o ômega, o que a gente pode deduzir aqui? Qual é o período aqui de P? O período aqui, a gente vê que quando ele está aqui, ele oscila uma vez, então o período é, quanto é o período? Aqui é o tempo em milissegundos, então 0 entre aqui e aqui é o período T. T é igual a quantos milissegundos, vocês também não sabem. E que mais? Então, ômega vai ser igual a quanto? Ômega é igual a quantos radianos por segundo? Vocês também não sabem. Ok, uma vez que a gente tem, a gente deduz o ômega, mas eu não vou deduzir. E aí depois falta o quê? Falta o K, né? Mas, bom, K é igual. Como é que a gente vai calcular o K? A gente vai calcular que é 2π sobre lambda, talvez, como aqui ômega é igual a 2π sobre T. Aí lambda é igual. Bom, se vocês não estão nem aqui, eu estou verificando de vez em quando que ainda tem alguém, mas parece que estou sozinha. Ok, então eu vou continuar. Eu vou fazer o exercício. Diferença, sim. Deixar aqui uma página em branco, se alguém decidir participar. Aqui, interferência. Então, interferência, na verdade, a gente viu, por exemplo, eu vou escrever aqui. Interferência, a gente vai ter duas ondas, ok? Que eu vou chamar, por exemplo, S1, ok? Que é SM, cosseno de kx menos ômega t. Eu vou pegar uma segunda onda sonora, que é SM, cosseno de kx menos ômega t mais φ, ok? Então,
a gente pode... Onde que eu coloquei isso aqui, né? Estranho, eu pensava que tinha escrito alguma coisa sobre papel. E aqui não. Ah, não, é para o batimento que eu fiz isso aqui, ok? Mas o que a gente vai comparar aqui, então você tem duas maneiras de fazer, duas. A gente vai ver aqui, e aí vocês sabem que quando você faz cada onda dessa é solução da equação de onda, e aí a gente está pegando aqui duas ondas que se propagam no sentido positivo do x, ok, por exemplo, e aí elas estão defasadas. Então você pode fazer isso, por exemplo, colocando duas fontes. Eu vou pegar aqui uma fonte S1, uma fonte S2, ok? E eu vou me interessar, eu vou colocar um detetor. Se eu colocar aqui meu detetor, ok? Essas duas ondas, elas vamos dizer que ele é muito longe, a gente pode considerar o problema como se esse aqui for o eixo X, ok? Aí você tem uma onda que se propaga assim, e a outra. Na verdade, essa onda é uma onda, por que ela se propagaria assim, ok? A gente vai ver que uma onda pontiforme assim, se for no plano, ela vai ser ondas circulares, ok? Então, ela vai se propagar em todas as direções, e essa também, ok? Então, a gente vai pegar aqui o raio, ok? Então, esse aqui é um problema de acústica geométrica, ok? Então, a gente tem um raio, ok? Que chega aqui ao detetor, ok? E aqui a gente vai ter também, que vai chegar aqui ao detetor, ok? E o que vai ser importante vai ser a diferença de caminho, ok? A gente vai escrever aqui que a defasagem entre as duas, ok? A gente vai... Aqui, por exemplo, se elas estão em fase aqui, ok? Se φ igual a zero, essa daqui, por exemplo, φ inicial é zero, ok? Elas vão percorrer a mesma distância. Φ igual a zero quer dizer o quê? Que essas duas fontes sonoras, elas vão emitir ondas circulares ou esféricas, ok? E no mesmo, as frentes de onda, ok? Elas vão estar, então, as frentes de onda, por exemplo, separadas por lambda, ok? Que são assim. Então, quando chegar aqui, por exemplo, aqui vai ser uma crista dessa daqui, aqui também vai estar chegando uma crista dessa, tá certo? Porque elas estão em fase, então, como elas vão percorrer a mesma distância, então elas estão em fase aqui, percorrem a mesma distância, estão em fase aqui, vai ser uma interferência construtiva, ok? Mas se elas tivessem, por exemplo, eu vou colocar agora meu detetor aqui. Essa aqui é a posição 1, agora vou colocar na posição 2, ok? Então, essa fonte aqui, esse 1, elas estão em fase, emitindo em fase, as duas, mas eu vou colocar, por exemplo, em vermelho. Essa daqui, ela vai percorrer um comprimento maior do que essa, tá certo? Então, se eu pegar onde é que a diferença de fase ela está, eu vou pegar aqui uma linha, que é a partir desses dois pontos, o que não está muito claro aqui, porque a diferença não é muito grande, né? Vou pegar aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que a partir desse ponto, esse ponto, ok? Ele vai, a onda aqui vai percorrer a mesma distância que essa. Só que se elas estavam em fase aqui, então a gente vai ter aqui um delta, vou chamar de delta L, ok? Então, uma das duas ondas vai percorrer uma distância ΔL a mais, ok? Então, vai ter uma defasagem em termos de diferença de percurso, isso é equivalente a uma defasagem, ok? Por que é equivalente a uma defasagem, ok?
porque elas não vão mais chegar em fase aqui, já que essa aqui vai percorrer um caminho maior, ela vai percorrer o mesmo aqui, mais esse ΔL, ok? Então, L1 é igual a uma distância L mais ΔL, e L2 vai percorrer somente a distância L, tá certo? Então, a gente vai calcular L1 menos L2 é igual a ΔL, tá certo? Então, esse ΔL que está aqui é uma defasagem entre os dois, e a defasagem φ, ok? É 2π sobre lambda vezes ΔL, ok? Essa aqui é a diferença de percurso, ok? Por exemplo, se você tem ΔL, vamos ver, antes de escrever isso aqui, fica melhor. Se ΔL, ok, é igual a 1 lambda, ok? A distância entre essas duas frentes de onda, aqui é lambda, aqui é lambda, aqui é lambda. Então, se elas estão defasadas de lambda, então não vai ser a mesma frente de onda, mas vai ser também uma crista que vai chegar aqui, então as duas vão estar em fase, ok? Então, quando ΔL igual a zero, por exemplo, se fosse igual a zero, que era o caso aqui, o lambda, o 2 lambda, o 3 lambda, etc., o que a gente vai ter é que a defasagem entre as duas vai ser φ igual a zero, aqui vai ser 2π, 2π sobre lambda, vezes ΔL, lambda, 2π sobre lambda, aqui, 2 lambda, ok, etc, etc, ou seja, vai ser igual a zero, 2π, 2 lambda, 4π, desculpa, 4π, 6π, etc, ok? A gente vai chamar de M, 2mπ, né? Porque 2mπ, porque é sempre par, ou seja, m igual a 0, 1, 2, etc. Ok? E aí é tudo o que vocês precisam saber de interferência. Quando você tem duas ondas harmônicas, ok? Pode ser luz, pode ser uma onda na água, pode ser uma onda na corda, pode ser uma onda sonora, ok? Se você tem duas ondas que, por exemplo, elas chegam num certo lugar defasadas de φ igual a um número inteiro de pi radiano, de número par de pi radianos, ok? Número inteiro par de pi radianos. Então, vocês sabem que a interferência ela vai ser construtiva, ok? Crista com crista, ok? Zero vai ser zero, então é a interferência construtiva. E é tudo que vocês precisam saber sobre interferência. Se vocês lembram desse aqui, aqui é uma onda sonora, uma onda eletromagnética, é qualquer coisa, ok? Essas duas podem ser ondas, por exemplo, na água. Então, eu tenho duas fontes e eu vou detectar numa certa posição, ok? E aí, se ΔL é igual, em vez de ser número inteiro, então, se, por exemplo, ΔL é meio comprimento de onda, ok? O 3 lambda sobre 2, o 5 lambda sobre 2, ok? Aí, essa aqui vai ser φ é igual a 2π sobre lambda, vezes lambda sobre 2, 2π sobre lambda. Esse 2π sobre lambda é K, né? É a defasagem que você tem aqui, ok? Você tem várias maneiras de defasar uma onda em relação à outra, ok? Então, pode ser aqui pela propagação, ok? Pode ser por sei lá, você bota... Bom, aqui é mais difícil explicar, mas propagação, uma constante de defasagem, ok? Então, K lambda sobre 2, 2π sobre lambda, 3 lambda sobre 2,
etc. Então, é quando φ é igual, você tem lambda, você tem π, aqui você tem 3π, 5π, etc. E aí, você tem, quando φ é igual a um número impar de π radianos, ok? M igual a 0, 1, 2, ok? Quando m é igual a 0, você tem π. Quando m é igual a 1, você tem 3π, ok? Então, aqui você tem uma interferência completamente destrutiva. E aí, entre os dois, destrutiva, ok? Então, o máximo de um coincide com o mínimo da outra. Então, elas estão em oposição de fase, então se cancelam. Você tem uma interferência completamente destrutiva. O caso normal é que você tem alguma coisa entre os dois, ok? Bom, olha, elas se anulam se elas têm a mesma amplitude, obviamente, ok? Ok, então, isso é interferência. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu queria colocar. Coloquei aqui como exemplo, ok? Outro exercício do Halliday, a minha edição é a 8ª. Tem duas ondas sonoras produzidas por duas fontes diferentes da mesma frequência, ok? Então, você tem aqui a frequência. Vou colocar aqui F1 igual a F2 igual a F, igual a 540 Hz. Se propaga na mesma direção e no mesmo sentido a 330 metros por segundo. V igual a 330 metros por segundo. As fontes estão em fase, ok? Qual é a diferença de fase das ondas em um ponto que está a 4,40 metros de uma fonte e a 4 metros da outra? Ok. Então, elas são... Vou colocar, por exemplo, essa daqui. Essa daqui, ok? S2. Elas se propagam na mesma direção. Vou colocar aqui uma linha, ok? X, por exemplo. Isso é a direção de propagação. E aí elas estão em fase, ou seja, elas estão emitindo, ok? Ondas, ok? A mesma frequência e no mesmo ponto, ok? No mesmo ponto, não. Na mesma fase, ou seja, quando uma vai emitir um máximo, ok? Elas estão fazendo isso e não... Bom, eu não sei fazer oposição de fase com as mãos. Ok? Então, o que a gente está dizendo aqui, eu posso colocar, por exemplo, essa aqui no meu 0, ok? E aqui eu vou ter meu detetor, ok? E o detetor está a 4,40 metros de uma fonte e a 4 metros da outra, ok? Então, 4,40 metros, ok? E aqui é, então, 0,40 metros, ok? Porque aqui está 4 metros dessa, ok? O fato é que a distância entre as duas, ok? É... então, essa frente de onda aqui, ok? Que vai ser emitida ao mesmo tempo que essa, o que essa vai percorrer, antes de ser detectada, ela vai percorrer 40 centímetros. Então, quantos comprimentos de onda cabem em 40 centímetros? Ok? Porque a ideia é que você vai ter L2, não, L1 menos L2 é igual a 40 centímetros, ok? Então, a gente tem que dividir L1 menos L2, que é delta lambda. Delta L, desculpa. Delta L, eu vou dividir esse delta L, saber quantos comprimentos de onda cabem, então eu vou dividir por lambda.
E eu quero saber quanto dá, né? Então, para isso, eu preciso saber qual é o meu comprimento de onda. Então, eu sei que a frequência vezes o comprimento de onda é igual à velocidade, ok? Isso aqui é válido para todas as ondas harmônicas. Então, F lambda é igual a V. Eu conheço a frequência, eu conheço a velocidade, ok? Então, lambda é igual a V sobre F é igual a 330 metros por segundo dividido por 540 Hz, que é por segundo, né? Então, lambda vai ser igual a 0,61 metros, ok? Como eu falei, ondas sonoras da ordem de dezenas de centímetros, ok? Então, 61 centímetros aqui. Então, a gente vai ter 0,40 sobre 0,61, ok? Metro. Obviamente que isso aqui. Então, não vai ser uma interferência 100% construtiva, porque não é zero, ok? Então, o que a gente tem? Uma vez que a gente tem... bom, a gente vai fazer a partir dessa aqui. Essa aqui é o comprimento de onda e delta L é 40 centímetros, ok? Então, a gente vai calcular aqui a fração. Quantos comprimentos de onda cabem aqui? É 40 dividido por 61. Vai dar 0,666. Ok? Adimensional, obviamente. Então, o que quer dizer esse 0,66? Então, a gente vai colocar se delta L sobre L é igual a zero, ou seja, quando delta L é zero, quer dizer que as duas vão percorrer a mesma distância. Se é 1, quer dizer que vão percorrer, ter uma diferença de percurso que é igual a 1 lambda. O 2, não sei o que, você tem uma interferência que é construtiva, ok? Se delta L sobre L, se delta L sobre L é igual a 0,5, 1,5, ok? Etc. Então, vai ser destrutiva, né? Aqui a gente tem 0,66. Então, não é completamente destrutivo, ok? É maior que esse aqui, e também não chegou a ser 100% construtiva. Então, é uma onda, ok? Parcialmente construtiva, parcialmente destrutiva. E a pergunta, na verdade, é sobre φ, né? Então, φ vai ser igual a K delta L, ok? Vai ser igual a 2π sobre lambda delta L, vai ser 2π S delta L sobre L, ok? Vai ser 2π vezes 0,66. Vai ser igual. Ok? Aí vocês podem ver aqui que se fosse 1, seria construtivo, porque daria 2π. Se fosse 0,5, φ seria igual a π, então seria uma interferência destrutiva, ok? Então, 2 multiplicado por π multiplicado por 0,66 vai dar 4,15 e a unidade é radianos, ok? Ok. Tem outro exercício aqui que eu não vou fazer, que é também do Hallyday, a 8ª edição, ok? E aí você tem
um som que tem o comprimento de onda de 40 centímetros, ok? Ok? Então, você tem a fonte aqui, por exemplo. Então, você tem um só, e chegando aqui nessa posição aqui, então eles estão em fase, em fase, em fase, em fase. E aqui, um vai percorrer esse caminho, e outro vai percorrer esse caminho. Então, esse vai percorrer um caminho maior, aqui vão recombinar, vão interferir, ok? E vai ter o detector, ok? A partir daqui, você pode colocar o detector em qualquer lugar. A diferença de fase, ela vai permanecer fixa, porque eles vão percorrer o mesmo percurso, ok? Então, aqui em fase, e aqui uma defasagem. Qual vai ser a defasagem no final, ok? Então, a gente escreve aqui, que essa aqui, por exemplo, vai ser L1, ok? Então, L1 percorrido por essa de baixo vai ser A mais, né? O que importa é essa diferença, ok? O que fizeram antes e o que fizeram depois, que eu posso fazer L1. Vou fazer L2. L2 é o que passa por cima. Então, é isso mais o detector. Então, eu posso colocar aqui L2 menos L1, que é essa parte aqui. Então, L2 é Pierre, okay? meia circunferência, ok? E L1 percorreu duas vezes essa circunferência, né? Essa aqui é o raio, uma vez, duas vezes. Menos 2R, ok? É igual a R, fator de π menos 2. Aí você tem que calcular se conhece o R ou não. Ah, não, você tem que dizer. As duas ondas se combinam mais adiante, interferindo mutuamente antes de chegarem a um detetor. Qual é o menor raio R da semicircunferência para o qual a intensidade medida pelo detector é mínima, ok? Então, intensidade. A parte matemática depois é muito simples, ok? Então, a intensidade mínima, ok? A gente diz que a interferência é destrutiva, né? Então, talvez não vai ser zero, porque tem mais que passa aqui do que aqui, ou depende, né? É um divisor de onda aqui. Então, em termos de amplitude, você não sabe se vai metade para cá, metade para lá. Mas o fato é que o que vai determinar que a intensidade é mínima é quando você vai ter um ΔL, ok? Que vai ser... Então, esse aqui é o problema, tá certo? Então, para escrever a condição, ok, de interferência destrutiva, qualquer que seja o sistema, você coloca a condição de interferência destrutiva, condição é que ΔL seja igual a lambda, desculpe, ΔL lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, um número impar de meio comprimento de onda, ok? O que eu vou escrever como 2m mais 1 lambda sobre 2, ok? Então, quando m é igual a 0, m igual a 0, 1, 2, etc. m igual a 0 dá lambda sobre 2, m igual a 1 dá 3 lambda sobre 2, etc. Ok? Então, isso é a condição de interferência destrutiva, qualquer que seja a sua onda, ok? Qualquer que seja a CO, você pode usar, colocar aqui na folha, e aí depois vocês vão fazer todos os exercícios do Halliday, do Tipler, ok? Todos com essa condição de interferência destrutiva, ok? E aí você vai colocar aqui, essa aqui é a condição geral, aí você volta a esse problema, o nosso problema. Você calcula o ΔL para ser o problema, ok? Essa condição é independente do problema. Agora, para o seu problema, você calculou que ΔL é igual a π menos 2 vezes o raio, ok? E aí você agora faz isso, né? ΔL. Então, qual vai ser o maior? É proporcional ao raio, ok? Então, o menor R
vai corresponder ao menor ΔL, né? O menor ΔL obedecendo a essa condição, ok? Obedecendo a condição de interferência destrutiva. Ok? Então, qual é o menor ΔL? É lambda sobre 2, ok? Então, ΔL min é igual a lambda sobre 2, ok? É igual a π menos 2, R min, ok? Aí você calcula o R min, ok? Você conhece o comprimento de onda? Se não conhece, você calcula. Bom, vai ser em termos de comprimento de onda, assim, né? Ah, tem o comprimento de onda, tá aqui, 40 centímetros, ok? Então, deixa você terminar. E aí seria a intensidade máxima, seria qual? Ok? O detetor, ok? Então, se, por exemplo, você pudesse variar continuamente o raio R, então, no detetor, você teria, ok? Passaria do mínimo ao máximo, do mínimo ao máximo, do mínimo ao máximo, tá? E aí o máximo seria para a condição de interferência construtiva, que seria ΔL igual a 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, etc. Ok? E aí, antes de terminar, o que tem depois? Ah, tem os batimentos. Mas mais importante aqui, eu quero falar de intensidade, ok? Intensidade, a gente viu isso já para as ondas, ok? Eu falei, ok? O que vocês têm que lembrar é que a intensidade de uma onda, ok? É uma potência média, ok? Ok? Aqui vai ser proporcional como o outro a ômega ao quadrado, é proporcional ao quadrado da frequência e ao quadrado da amplitude da oscilação, ok? Eu posso também dizer que I é proporcional ao produto ômega ao quadrado PM, delta PM, desculpe, delta PM ao quadrado, ok? Obviamente que esse fator de proporcionalidade não vai ser o mesmo, né? Mas é proporcional a isso, ok? Então, no caso de uma onda sonora, ok? A gente vai ter, por exemplo, a gente vai pegar uma fonte pontual. Por exemplo, né? Não necessariamente. Né? Como se escreve em português? Pontual. É um ponto, né? Então, se você tem uma fonte pontual, por exemplo, você tem uma antena, assim, você tem uma antena gigante, não sei o que, babá, antena, e aí você vai ter um emissor lá em cima, ok? Então, ele vai enviar ondas em todas as direções, ok? É uma emissora de rádio, fulano mora aqui, fulana mora aqui, ok? Os dois vão poder captar, e também é tridimensional, ou seja, do meu lado, do outro lado da folha, etc, ok? Então, a gente vai ter uma frente de onda que vai ser frente de onda, ou seja, os pontos, ok? Eles vão ser emitidos no tempo t igual a 0 aqui, por exemplo. Então, quando eu desenhar, deixa eu ver se eu consigo desenhar um círculo aqui, ok? Eu vou, depois de um certo tempo t, ok? Como vai ser essa onda? A frente de onda vai ser assim, ok? Ou seja, todos esses pontos aqui, eles foram emitidos no mesmo momento, então eles percorreram a mesma distância, eles estão em fase, ok? E esse aqui não é um círculo, é uma esfera, ok? Então, eu não sei desenhar uma esfera, mas é tridimensional. Então, avança, ok? Dentro para fora da folha dos dois lados, ok? E aí, essa distância aqui, que distância é? É a velocidade de propagação. Vou escrever R. R é igual, vou escrever em preto talvez, R é igual a velocidade de propagação vezes o tempo de propagação, ok?
foram emitidas no tempo t igual a zero, no tempo t superior a zero, ok? A esfera tem esse raio, tá bom? Aí, quando é que a esfera vai chegar? Vou desenhar uma esfera maior, ok? Deixa eu colocar aqui, não sei se ele vai aqui, ok? Vou fazer uma esfera maior, ok? Então, o raio dessa frente de onda, ok? Ele vai aumentar linearmente com o tempo, né? Então, depois de um certo tempo t superior a, por exemplo, R igual a VT. Aqui eu vou desenhar, eu desenhei R1, ok? Então, R1 era igual a VT1, ok? E aqui agora eu vou desenhar R2. Ok? R2, esse aqui é R2, é igual a VT2, ok? Então, é uma esfera que aumentou bastante, e vamos dizer que fulana, justamente, ela está aqui, ok? Essa distância aqui dá, essa aqui é a vertical, ela está a essa distância aqui, ok? É muito... ela está na distância R2, ok? Da antena, ok? Então, o que conta aqui, ok? Tem que ficar longe. Então, eu tenho essa fonte pontual e fulana, ela fica a essa distância R2. Então, uma emissora, ok? Não sei se vocês já tentaram se meter nesse tipo de empreendimento, mas você, obviamente, vai ter uma certa potência de emissão, ok? E se você quiser que seja recebido longe, então você quer uma potência maior, etc, etc. Por quê? Então, você tem P, que é a potência da fonte, ok? Potência da fonte. Ok? E I, então P é da fonte. Então, P é da fonte, é um dado, mas, obviamente, então P é o quê? P, ok? É joule, ou seja, é energia por unidade de tempo, ok? Então, a cada unidade de tempo, cada segundo, você emite uma certa energia, ok? E se você continuar emitindo, ok? Você vai emitir mais energia, mas a potência fica a mesma, porque por segundo é uma energia bem definida, que é a potência, ok? Então, aqui tem uma potência, que é uma constante, vamos dizer, e aí você vai ter uma certa energia que vai ser, vamos dizer que não tem absorção pelo meio, ok? E que não tem obstáculos, que não tem nada, que a propagação se faz sem perdas. Então, a potência, vocês concordam que, num tempo T1, ela vai estar distribuída sobre uma superfície esférica, ok? Se a fonte é pontual, a energia, ok? Ela é distribuída. Eu vou colocar aqui energia por segundo, por exemplo, ou seja, a potência, ok? Então, inicialmente, você tem, ela é distribuída, deixa eu terminar de escrever aqui, distribuída sobre esfera. Uma casca esférica, na verdade, né? Casca esférica de raio R e espessura, ok? De espessura, que vai ser dr, ok? Delta R igual o que vai ser emitido em um segundo, né? Então, vai ser V, né? Se delta R, se for um segundo, vai ser V, basicamente, né? Então, fica muito aqui.
você vai ter a intensidade e a potência. Então, você vê que a medida... Então, por enquanto, eu vou deixar isso aqui porque está um pouquinho confuso. Mas o fato é que você vai ter essa energia que vai ser distribuída sobre uma casca esférica que vai ter um raio que aumenta com o tempo, que aumenta linearmente com o tempo, ok? E então, você não vai ter se você divide, você vai ter que dividir essa potência pela área da esfera, ok? Por quê? Porque a potência, ok? Ela é uma constante. Então, você vai distribuir a potência sobre uma superfície que é maior e maior. Então, a intensidade, que é essa potência por unidade de área, ela vai se tornando menor, ok? À medida que a esfera aumenta de raio. Ou seja, quanto mais longe da fonte você estiver, menor a intensidade, ok? Então, por exemplo, se for uma fonte pontual que emite isotropicamente em todas as direções, ok? Você vai ter que vai ser igual a potência sobre qual é essa superfície da esfera. E é uma esfera, lembram? Porque é uma fonte pontual que emite em todas as direções, ok? De uma maneira isotrópica, então, da mesma maneira, ok? Então, é uma bela esfera que se estende, e, de fato, na realidade, não é bem assim, né? Você tem obstáculos, você tem absorção, que não é homogênea, etc. Então, é 4π R ao quadrado, ok? Então, a intensidade ela vai diminuir muito rapidamente, ok? Se você estiver a uma certa distância R, é 4π sobre R ao quadrado. Se você aumentar essa distância, então, I proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Então, é uma diminuição muito rápida, ok? E aí, então, esse aqui é o que vocês precisam saber sobre a intensidade. Eu posso escrever aqui a expressão da intensidade. A intensidade é igual. Engraçado que eu tinha escrito isso, eu acho que eu não salvei. A intensidade da onda sonora vai ser meio, ok? A gente vai ter aqui ômega ao quadrado, SM ao quadrado, a amplitude. E aqui eu vou procurar porque eu vou ver. Ok? Proporcional à velocidade. Ok? Mas vocês podem ver, ok? Eu não vou exigir de vocês que vocês saibam decorado isso, então não vou perguntar esse tipo de coisa, porque nem eu sei. Eu sei que tem sempre esse fator meio, e aqui tem o meio, essencialmente, ele vem daquela média, você sabe, né? É um valor médio, então você tem esse S ao quadrado, varia entre 0 e 1, e aí quando você pega a metade, você vai ter esse meio que vai aparecer, ok? A unidade da intensidade é como é potência por área, ok? Então, vai ser watt por... A unidade dessa grandeza aqui, watt por metro quadrado, ok? Então, a intensidade é watt por metro quadrado, ok? Então, você... É isso que vai ser importante, por exemplo, se você... não é uma onda sonora, mas, como eu falei, todas as ondas... A intensidade é isso, potência por unidade de superfície. Então, você tem a luz do sol, por exemplo, você quer captar isso com um painel solar, ok? Então, qual é a intensidade que você pode... Você não pode dizer, vou captar tal energia, ok? Porque vai depender de quanto tempo você deixa. Agora, potência por unidade de área, você pode saber, e aí quando você conhece a área, você sabe a potência que está captando, né? Porque a intensidade, por exemplo, no nível assim da superfície da Terra, da energia solar é 1 kW por metro quadrado, né? Então, é muito. Mas derivei um pouquinho, não é uma onda sonora, ok? Então, aqui, a intensidade da definição é essa, P sobre A, em watt por metro quadrado, e, deixa eu apagar isso aqui. Qual é o problema? A gente tem também que é proporcional, ok? É igual. Então, a gente pode fazer, ok? E a gente vai ter aqui o ômega ao quadrado, delta PM ao quadrado, ok? E aí, então, sabendo que delta PM é igual a... tem a velocidade, tem o... ok?
SM, e aí vocês colocam aqui o necessário, tá certo? O fato é que é proporcional a ΔPm ao quadrado. Agora, qual é a faixa de ΔPm que vamos falar em termos, por exemplo, do que um ser humano consegue detectar? ΔPm, ok? Então, um ser humano, ele detecta ΔPm mínimo. Aí eu vou ter que procurar, porque acho que esse aqui está no exercício, mas é muito pequeno e cobre várias, deixa eu ver aqui, muitos músicos. Tem um exercício que diz quanto é, e aí eu quero... Velocidade, ondas sonoras, interferência, tá aqui. Ok, por exemplo, tem o 32 aqui, os ouvidos de aproximadamente um terço das pessoas com... Ah, não é esse aqui. Inversa. Ah, isso eu deveria ter visto, né? Que é muito pequeno. Eu não me lembro se é 10 a menos 6. Qual é a menor? Talvez seja um exemplo, inclusive, do livro. Intensidade e nível sonoro. Ah, não. Tá. É um exemplo. 17,12. Está dito no exemplo aqui. Então, dizem aqui, como vimos no exemplo, a amplitude do deslocamento no interior não é da pressão. Eu vou escrever primeiro no deslocamento. Ok? Então, SM varia de 10 a menos 5 a 10 a menos 11. Então, o mais fraco vai ser 10 a menos 11 metros, ok? Então, são pequenininho, um deslocamento bem... realmente, ok? Essa aqui é 0,1 picômetro, ok? É um negócio absurdo. Então, é uma sensibilidade enorme. E aí, o som mais forte, ele provoca cerca de 10 a menos 5 metros, ok? Ok, então isso corresponde a um ΔPm, ok? Que a gente pode calcular, vai depender da frequência, tá certo? A relação entre os dois, ok? Vai depender da frequência, então vai depender da frequência do meio. A gente pode dizer que a velocidade do ar, a gente sabe, a velocidade no ar, ok? Em torno de 340 metros por segundo, a densidade do ar, que é 1,20 quilograma por metro cúbico, mas aí vai depender da frequência. A gente tem uma escala de frequência, ok, que vai de alguns hertz para kilohertz, etc. Então, como depende da frequência, eu não vou fazer um cálculo exato aqui, mas é proporcional a SM. Então, você tem quantas décadas aqui? Você tem de menos 11 a menos 5, então são 6, ok? 6, o que eu chamo de ordem de grandeza. Yes. 6 ordens de grandeza. 10 a menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 5, ok? Então, isso também vai variar de 6 ordens de grandeza, ok? 6 ordens de grandeza. Então, é muito, ok? Então, quando você tem uma variação enorme assim, ok, de possibilidade, vocês sabem, se você fizer um gráfico, ok? Por exemplo, se eu fizer aqui, em função da pressão, se eu colocar, sei lá, em Pascal, ok? E aqui, você vai ter escalas, então você vai colocar uma escala logarítmica, ok? Então, por exemplo, aqui você vai colocar, eu teria que ver, dependendo, em geral a gente coloca uma frequência típica, 1, 2, 2, deixa eu só...
Você vai colocar uma escala que vai ser de... Aqui, isso significa a intensidade de um som quadrado, a razão entre as intensidades desses dois é 10 a 12. Ah, e é ao quadrado, né? Ok, então a intensidade, sim. Então a intensidade, ela vai ter variações de 10 a, ok? Vai ser 12 ordens de grandeza, ok? Então, você vai colocar uma, sei lá, eu não sei se é... então, vou colocar aqui. O ΔP, vai ser o ΔP aqui. Obviamente, a pressão é 100 kPa, a pressão atmosférica, né? Então, o que vai importar, obviamente, que a gente não vai ter variações de pressão que são da ordem da pressão atmosférica, são frações. Então, eu não sei se... Vou colocar aqui menos... infelizmente, eu teria que ver aqui. Se, por exemplo, aqui fosse 8, aqui seria... Não, vou colocar... Aqui seria 7, aqui seria 6. Isso aqui não é uma escala linear, tá certo? 5. Eu acho que esse aqui é muito grande, sabe? Deve ser menos 12 a menos... ok? Então, isso é uma escala logarítmica, ok? E então, escala logarítmica. Como que vocês vão falar, ok? Intensidade que vão ter uma escala tão grande assim de variação. Então, a gente vai colocar uma nova grandeza que se chama de sinal sonoro. Okay? O sinal sonoro, a gente chama ele de beta aqui, eu acho. Ok? E a gente vai dizer que é 10, então tem uma constante na frente, 10 decibéis, ok? Que é uma unidade, log de I sobre 0, ok? Então, I vai ser a intensidade, então vai ser B de beta de I aqui, ok? A sua grandeza aqui que você quer traduzir em termos de sinal sonoro é I, tá certo? E I0 é uma intensidade de referência que é de 10 a menos 12 watt por metro quadrado, ok? Então, por que que a gente faz esse tipo de... É porque, por exemplo, se eu multiplicar, eu tenho uma certa intensidade. I é igual a I1, ok? Então, eu vou ter que beta I vai ser igual. Por exemplo, eu vou dizer que I é igual, eu vou botar números, ok? I é igual a 10 a menos 10, ok? Watt por metro quadrado, ok? Então, qual vai ser o sinal sonoro? Beta. I vai ser igual a 10 decibéis log de 10 a menos 10 watt por metro quadrado sobre 10 a menos 12, ok? Então, vai ser 10 decibéis vezes 10 a menos 10 sobre 10 a menos 12 vai dar 10 a 2, logaritmo vai dar 2, ok? Então, vai ser 20 decibéis, ok? Agora, eu vou multiplicar por 100, ok? Vou multiplicar, não, por 10, ok? Não por 100, vou multiplicar a minha intensidade, então essa aqui era I1, ok? Aqui vou botar I2. I2 é igual, vou multiplicar por 100, uma intensidade 100 vezes maior, ok? Então aqui vai ser menos 8, ok? Watt por metro quadrado. E aí eu vou ter beta de I2 é igual a 10 decibéis log decimal, né? De 10 a menos 8 sobre 10 a menos 12. Não botei as unidades porque são as mesmas, já sai. Então, aqui vai ser 10 decibéis vezes aqui menos 8 mais 12, vai ser 10 a quarta.
Desculpa. Ok, e o log vai ser 4, né? Então, vai ser igual a 40 decibéis, ok? Então, vocês podem ver que aqui eu multipliquei por 10 a 2, multipliquei por 10 a 2, e aqui eu vou colocar aqui numa cor diferente, vermelha, ok? Daqui para lá, ok? Eu multipliquei por 10 a 2, e daqui para cá, eu adicionei, eu multipliquei por 2, ok? Ok? Então, isso permite, ou seja, na verdade, quando você multiplica, era melhor pegar 10 a menos 9 aqui, porque aí você multiplica por 10 e você adiciona 10, ok? Então, aqui, se eu fizer aqui, eu vou multiplicar por 10 aqui, 10 a menos 9, acho que fica mais claro, ok? Eu vou multiplicar por 10, ok? É uma ordem de grandeza, é muito. E aqui vai ser log de 10 a menos 9, ok? Então, vai ser aqui menos 9, aqui vai ser 3, e aqui vai ser 30 dB, ok? Então, aí fica mais claro aqui que é mais 10 dB. Você multiplica por 10 a intensidade, você adiciona 10 ao nível sonoro, ok? Então, fica muito mais... ok? Você restringe, ok? O nível sonoro vai variar muito menos do que as intensidades, ok? Então, está quase na hora de terminar os batimentos, eu acho que não vou fazer. Então, vamos fazer esse exemplo, pelo menos, ok? Amanhã a gente... A diferença entre os níveis sonoros de dois sons é 1 dB, ok? Então, eu tenho beta 1, beta 2 menos beta 1 é igual a 10 dB, é 1 dB, ok? E 1 dB é pouca coisa, ok? Qual é a razão entre a intensidade maior e a intensidade menor? Então, isso quer dizer que I2 menos I1 é igual. A gente quer saber... Não, a gente quer saber a razão. Ok? Então, a gente quer I2 sobre I1, ok? A maior intensidade vai ser a 2, porque aqui a diferença é 1. Ok? Então, essa aqui a gente vai dizer que é B2 menos B1 vai ser igual a 3 dB, ok? Log de I2 sobre I0 menos, aqui está em fator, ok? De I1 sobre I0, ok? Vai ser 10 dB log de I2. Deixa eu ver aqui, log de... Você vai fazer, vai ser log de I2 sobre log de I1, ok? Log de A menos log, ok? Então, aqui o I0 sai, e aí você só tem esse aqui. Então, você tem que log de I2 sobre I1, ok? Vou escrever aqui. Log de I2 sobre I1 é igual a 1 dB, ok? Que é isso? Dividido por 10 dB é 0,1. Ainda está assim. Desculpa, 0,1 é a razão, ok? E aí você tem, então o log é isso, então você tem que I2 sobre I1 é igual a 10 a potência menos 1, 0,1 menos 1. Ok, aqui estou um pouquinho. Ok, eu vou colocar aqui.
1 sobre 10. Você tem que I2 sobre 1 vai ser igual a 10, a potência 0,1. Ok, enfim, eu vou parar aqui, só, não vou sair ainda, vou parar. Não vou parar, só um minutinho. Eu fiquei. Eu preciso ver aqui, não é tão direto assim, deixa eu recolocar. Estou aqui, né? Tem que pegar na minha calculadora, né? Aí a gente tem. É um fator pequeno, ok? Mas também só tinha 1 decibel de diferença, né? Então, é 1,259, 1,26, ok? 1,25892, 1,26 é adimensional. Então, isso quer dizer que a minha intensidade 2, ela é maior que a intensidade 1, por um fator 1,26, ok? E aí, é um pouquinho maior, mas se você colocar, ok? Se, por exemplo, você sabe que se beta 2 menos beta 1 fosse igual a 10 decibéis, aí você saberia que I2 sobre I1 é igual, ou seja, que I2 é quantas vezes maior, ok? Você adiciona 10 decibéis quando você multiplica por 10 decibéis, por 10 a intensidade, ok? Ok. Então, eu vou parar aqui, que já são 51. Não, eu vou falar rapidamente dos batimentos, que eu comecei na última aula. Então, os batimentos, aqui a gente vai fazer, você coloca um detetor, você tem 2 ondas incidentes num detetor, ok? Então, você pode dizer, por exemplo, que você tem uma fonte aqui, você tem uma fonte aqui, e sei lá, um detetor, elas não são muito longe uma da outra. Ok, eu vou colocar aqui esse 2, eu vou colocar um detetor aqui, tá certo? Então, se essas 2 fontes são pontuais, ok? Então, você vai ter a emissão por essa de ondas esféricas, ok? Que vão chegar aqui em D quando vão ter uma certa intensidade, e aqui você vai ter essa que vai emitir, então você vai ter também, e elas vão se recombinar aqui no detector D numa certa posição, ok? Então, aqui vai ser uma função do tempo, a gente vai ter uma defasagem, ok? A gente vai somar as duas. Então, a gente vai ter na mesma posição x, ok? 0, x, y, z, fixa. A gente vai ter uma que vai ter essa função, essa expressão aqui, Sm cosseno de ômega 1t, e a outra, Sm cosseno de ômega 2t, e elas são de frequências ligeiramente diferentes, ok? Então, a gente tem uma frequência F1 aqui e uma frequência F2 aqui. Então, quando é a mesma frequência, então a gente sabe que a gente vai calcular a defasagem, por exemplo, se elas estão em fase, a gente vai calcular a diferença de caminho percorrida, tá certo? E a gente vai saber a defasagem, etc. Aqui, o fato é que elas têm frequências que são ligeiramente diferentes, ok? Então, a gente escreve que o que vai chegar aqui em D, já que cada uma é solução da equação de onda, a soma das duas, então, D vai detectar a soma das duas, e a gente pode fazer Sm cosseno de ômega 1t mais Sm cosseno de ômega 2t, a gente tem essas relações entre, se você tem cosseno de A mais cosseno de B, você vai chegar no final a 2, então vai dar 2, a amplitude é Sm, ok? E aí você vai ter um cosseno de ômega 1 menos ômega 2 sobre 2, vezes t, vezes um cosseno de ômega 1 mais ômega 2 sobre 2t, ok? Então, eu chamei aqui de delta ômega, ok? Na verdade, é a metade da diferença, mas eu chamei de delta ômega, ok? Sobre 2. E aqui a gente tem ômega médio, ok? Que é realmente a média das duas frequências, ok? E aí você, normalmente essas duas frequências,
ok? Se elas forem próximas, então ômega 1 menos ômega 2, já que as duas são muito próximas, vamos dizer que essa aqui é superior, ligeiramente superior, então a diferença vai ser muito pequena. Esse delta ômega, ok? Ele vai ser muito menor do que esse, porque basicamente aqui é quase igual. Se ômega 1 e ômega 2 são quase iguais, ok? Muito próximos, aí ômega 1 mais ômega 2 vai dar quase 2 ômega 1, ou quase 2 ômega 2, vai ser muito próximo, se divide por 2, vai ser muito próximo da frequência ômega 1 e da frequência ômega 2, ok? Então, S é muito menor, ok? A diferença é pequenininha, é muito menor do que a frequência média, ok? Então, a gente vai ter uma... Então, as duas dependem do tempo. Então, as duas estão se propagando, ok? E aí, o que você tem é que você vai ter, em vez de ter, eu vou botar um envelope aqui, ok? Em função do tempo, a gente está aqui na posição do detector, ok? Então, esse aqui, vai ser aqui no meio, né? Ok? O detector, o que é que ele vai ver? Essa aqui é uma escala temporal, ok? Então, ele vai detectar uma oscilação à frequência, essa aqui é a menor frequência, né? Então, essa aqui é a frequência angular delta. Qual é a menor? Delta ômega, ok? E dentro, ele vai ter as oscilações à frequência mais alta, que é essa frequência aqui, tá? Então, elas estão oscilando, mas você tem uma modulação, ok? Qual é a amplitude? A amplitude, como essa aqui é mais rápida, a amplitude dela, de uma certa maneira, é como se fosse, ela é modulada por esta, certo? Particularmente, quando S é zero, por exemplo, aqui, ok? Nesse tempo t aqui, ok? A amplitude é zero. Então, tudo isso, você multiplica isso, pode ser máximo, mínimo, qualquer, vai ser zero, ok? Então, você tem uma modulação, ok, da parte com a frequência mais rápida pela parte mais lenta, ok? E aí, qual é a frequência do batimento? Você tem seu detetor, ok, numa certa posição, então no tempo t igual a zero, ele não mede nada. Quando é que ele vai medir, ok? Uma frequência maior, ok? Então, vai ser, ele vai detectar, na verdade, duas vezes, né? Ele não detecta se é o mínimo ou o máximo, então ele vai detectar aqui, ok? Vai detectar aqui. Então, a frequência dele, você concorda, ok? Que é a frequência do batimento. Ok, o comprimento de onda aqui seria isso, o comprimento de onda, não, o período, ok? A gente está numa escala de tempo, ok? O período dessa onda aqui, ela é isso, tá certo? Mas o detector, ele vai detectar um máximo aqui, um máximo aqui, um máximo aqui, tá certo? Então, vai ser igual, a frequência vai ser duas vezes, ok? A frequência, ok? Menor aqui vai ser 2 delta ômega. Então, a frequência do batimento mesmo vai ser 2 delta ômega sobre 2π, ok? Vai ser igual a... Ó, veja aqui. Você multiplica isso aqui por 2, você vai ter ômega 1 menos ômega 2. Você divide por 2π, ômega 1 sobre 2π é F1 menos F2. Essa aqui vai ser a frequência do seu batimento. Se as duas frequências são iguais, não tem batimento, ok? Você só vai ter se as duas frequências são iguais, você ter a interferência que a gente já viu, né? Vai depender da defasagem, ok? Aqui também. Vai depender da defasagem, ok? E da diferença de amplitude, etc. Okay? Mas a frequência vai ser da onda de cada uma das ondas, já que elas são iguais. Ok? Eu vou parar aqui.